O trabalho Pesquisa Quali-Quantitativa Online, relato de uma experiência em desenvolvimento no campo da saúde, foi realizado por mim, Márcia Taborda, doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Ciências Médicas da Universidade do Estado do Rio de Janeiro e pela professora doutora Mary Rangel, minha orientadora. O objetivo do trabalho foi apresentar a metodologia quali-quantitativa da pesquisa de doutorado intitulada Aprendizagem do Profissional de Saúde na Web, Perfis, Representações Sociais e Percepções, com o uso da coleta de dados online. A metodologia quali-quantitativa ela foi escolhida uma vez que a dicotomia qualitativo-quantitativo, identificada em diferentes estudos, pode dificultar a composição de forma mais profunda da realidade estudada, pois ambas as metodologias são complementares e expressam dimensões distintas de um mesmo fenômeno estudado. O referencial teórico que norteou a concepção da pesquisa e, sobretudo, a análise das respostas abertas advém da teoria das representações sociais, que foi elaborada por Moscovici. A teoria das representações sociais, ela tem como objetivo, nessa pesquisa, a aplicação da teoria das representações sociais, ela teve como objetivo auxiliar na leitura do cotidiano social e na identificação das ideias coletivas que influenciam tanto os posicionamentos dos sujeitos diante da internet e como essas interferem em sua aceitação ou rejeição. Diferentes técnicas de pesquisa existem nos estudos sobre as representações sociais. Nessa pesquisa são utilizadas duas técnicas. A análise das evocações livres, também conhecida como análise das 4 casas, que foi fundamentada na abordagem estrutural de Jean-Claude Abric, e na análise de conteúdo fundamentada em Bardin. Algumas vantagens da pesquisa online podem ser citadas. A praticidade para construir uma amostra grande sem a necessidade de deslocamentos presenciais, os custos reduzidos, a possibilidade de atingir populações específicas, a inclusão de rotinas automáticas para tabulação e análise de dados e algumas ferramentas que possibilitam a flexibilidade, como, por exemplo, fazer perguntas diferentes com base nas respostas anteriores, o que enriquece e amplia o design dos questionários de pesquisa. Há, porém, alguns desafios, algumas desvantagens da pesquisa online, tais como viés de amostra, o controle do ambiente de coleta de dados, a dificuldade de realizar um trabalho de sensibilização junto aos participantes no início da pesquisa, como acontece em pesquisas realizadas pessoalmente, presencialmente, a garantia da identidade do respondente, a exigência de um alto grau de escolarização, entre outros. Por outro lado, a pesquisa online não é a única estratégia que possui limitações. A coleta de dados presencialmente, ela implica num alto custo, muito tempo, restrição geográfica, necessidade de digitação e, consequentemente, menor agilidade no processamento de dados. É importante que o pesquisador ele tenha a noção das vantagens e das desvantagens e que ele faça as escolhas. É óbvio que ele vai estar perdendo por algum lado, mas ele vai estar ganhando por outro, na medida em que ele escolhe fazer a pesquisa ou presencialmente ou a pesquisa com as estratégias online. Foram utilizados 2 recursos tecnológicos que visaram superar os desafios já identificados e aproximar, de alguma forma, o pesquisador dos sujeitos da pesquisa. Então, o primeiro recurso foram os vídeos. Foram criados 3 vídeos, um do convite, que foi inserido no convite, mas 2 que tiveram como objetivo orientar o preenchimento em algumas etapas do questionário. O outro recurso de apoio foi o blog, que foi criado justamente para compartilhar os resultados parciais e finais que foram alcançados com a pesquisa. Em relação aos sujeitos da pesquisa,
É interessante a gente pontuar que pesquisar na internet implica em lidar com voluntários culturalmente letrados. Nesse caso, então, compuseram os sujeitos da pesquisa profissionais de escolaridade de nível superior, que são médicos, cirurgiões dentistas, enfermeiros, alunos ou egressos do curso de especialização em saúde da família da Universidade Aberta do Sistema Único de Saúde, UNASUS, ministrado pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, pela UERJ. Esse público ele foi escolhido estrategicamente por ele ser composto por profissionais que de alguma forma já se apropriaram das funcionalidades da internet para a aprendizagem, né? Porque eles já experienciaram o curso de especialização ministrado na modalidade à distância. A coleta de dados ela foi realizada com base na coleta online com recrutamento presencial, CORP, que é um procedimento que alia o contato presencial ao virtual. Trata-se, na realidade, de um delineamento que visa aliar a agilidade e a praticidade de coletas de dados em ambiente de internet, por meio de questionários, a credibilidade e a confiabilidade de processos de recrutamento presencial. Então, assim, a divulgação dos objetivos da pesquisa e o convite inicial foram realizados em eventos presenciais dos cursos, bem como também o preenchimento do termo de consentimento livre e esclarecido, que além de impressa, ele também foi disponibilizado online. Os convites eles foram enviados através de mensagens com um vídeo de convite, né, o vídeo inicial para a gente estabelecer um elo entre pesquisador e pesquisado. E a coleta online ela foi realizada com apoio do software SurveyMonkey. O questionário online ele permaneceu disponível no período de 3 a 23 de janeiro de 2015. Para a criação e para a hospedagem, como eu já disse, eu utilizei o software SurveyMonkey. Mas antes da sua aplicação, foi realizado um pré-teste com alguns grupos similares e os resultados obtidos nesse pré-teste possibilitaram verificar a necessidade de adequações e de reformulações das questões e algumas modificações do instrumento a ser utilizado. Então, o questionário ele foi validado com 57 questões distribuídas em 3 blocos. Vale também lembrar que, que a pesquisa ela foi submetida e foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital Universitário Pedro Ernesto, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. E os entrevistados eles assinaram um termo de consentimento livre e esclarecido e aceitaram participar da pesquisa, sendo assegurados todos aquelas questões de sigilo e confiabilidade e confidencialidade das informações. Então, o questionário, como eu falei, ele foi validado e, ao final, ele contemplou 57 questões abertas e fechadas, distribuídas em 3 blocos. O bloco 1 são as questões que tiveram como objetivo a caracterização geral do perfil dos participantes e foram empregadas questões fechadas e alguma questão aberta. Vale lembrar que essa parte de caracterização do perfil, embora eu esteja chamando de bloco 1, ela ficou no final do questionário justamente por estratégias ligadas à teoria das representações sociais, que segundo os pesquisadores mais experientes, na medida em que você traz, na medida em que o questionário ele traz algumas questões de caracterização de perfil, essas questões elas podem influenciar no momento das respostas sobre representações sociais. Por isso esse bloco 1 de caracterização do perfil, ele ficou no final do questionário, depois das questões sobre representações sociais. No bloco 2 foi utilizado para mensurar o grau de importância e a frequência em relação a cada uma das oportunidades de aprendizagem que foram mapeadas e foram utilizadas questões fechadas com a escala de diferencial semântico. O bloco 3 teve como objetivo a identificação das representações sociais e foram utilizadas questões abertas e fechadas para análise das evocações livres.
Então, inicialmente, foi solicitado aos sujeitos que eles escrevessem as primeiras 5 palavras ou expressões que lhes ocorressem através de 2 termos indutores que foram os termos disparadores. Aprender internet. O termo foco da pesquisa foi o terceiro termo indutor, né, na realidade foi uma expressão indutora, foi aprender com apoio da internet. Então, eles precisaram escrever também as primeiras 5 palavras ou expressões a partir desse termo indutor, aprender com apoio da internet. Além desse termo, eu também solicitei que eles hierarquizassem de acordo com a ordem de importância que cada um atribui para esses 5 termos que eles evocaram. Complementando ainda com as opções fechadas para que os participantes eles indicassem a percepção, fizessem uma avaliação sobre a percepção desses termos evocados, indicando para cada um dos termos, esses 5 termos, se são positivos, neutros ou negativos. Também foram propostas questões abertas e fechadas, com o objetivo de elaborar a análise de conteúdo, baseada nas percepções sobre o processo de aprendizagem após o advento da internet, sobre a influência do uso da web pelo próprio sujeito da pesquisa e pelos outros atores no cotidiano do profissional de saúde. Nesse exemplo que foi printado, estão as questões sobre a avaliação do processo de aprendizagem após o advento da internet e sobre a influência do uso da web pelo próprio sujeito da pesquisa. Ao término do preenchimento, foi disponibilizado um espaço opcional para comentários e sugestões sobre a pesquisa, que foi extremamente importante para mim como pesquisadora. As informações obtidas nesse campo mostraram-se muito positivas. E a grande maioria elogiou a pesquisa com a mensagem transcrita a seguir. Gostaria de parabenizar a pesquisadora pelo importante trabalho. Conhecer a maneira como os profissionais de saúde buscam conhecimento, aprimoramento e qualificação profissional é de grande valia para propor a melhoria da qualidade das ferramentas utilizadas e, consequente, melhoria do perfil dos trabalhadores da saúde. Então, demais comentários e sugestões, eles podem ser consultados na íntegra no blog Aprendizagem do Profissional de Saúde, que foi o blog que eu falei que foi desenvolvido para Devolutivo Online, onde os resultados da pesquisa estão sendo compartilhados. Em relação à conclusão do preenchimento do questionário, a população inicial foi composta por 1.717 profissionais, então foram convidados esses 1.717, foram enviadas mensagens para todos esses profissionais. No entanto, 77% não acessou a pesquisa, 2% dos convites enviados eles retornaram, apenas 21% aceitou participar. Dos que aceitaram, 16% concluíram o preenchimento, o que demonstra estar acima do esperado em uma pesquisa realizada via modo postal. Com relação à análise da conclusão do preenchimento por segmento, do total dos convites enviados e recebidos pelos participantes, o que a gente observou é que os profissionais da odontologia apresentaram a maior taxa de acesso ao SurveyMonkey, com 30%, enfermagem 28% e medicina com 16%. Em relação à conclusão do preenchimento do questionário, dos participantes que acessaram o sistema, a enfermagem apresentou a maior taxa de conclusão, com 81%, odontologia obteve 76% e medicina 72%. Em relação à análise das questões fechadas, foram utilizadas técnicas de estatística descritiva e análises bivariadas com apoio do software SPSS e de um profissional de estatística que me ajudou tanto na compilação dos dados quanto nas propostas de fórmulas de análise e estratégias de análise dos dados. Em relação à análise das questões abertas, o tratamento e análise da estrutura representacional das evocações livres, ele está sendo feito com o software Evoque 2000 e com a base na técnica de distribuição dos termos evocados num quadrante de 4 casas, que são mapeados de acordo com a frequência
e a ordem das evocações produzidas. Em relação à análise das questões abertas, eu utilizo a técnica de análise de conteúdo temático categorial, que ela fundamenta-se na proposta de Lawrence Bardão e ela foi sistematizada pela professora Denise Oliveira e, no caso da pesquisa, foi operacionalizada pelo software, com apoio do software NVivo na versão 10. Em relação à sistematização dos dados levantados para a produção do relatório, é utilizada a técnica da triangulação a fim de sustentar a credibilidade das interpretações. Entre os 4 tipos de triangulação, que são eles, triangulação de fontes de dados, triangulação de investigadores, triangulação de teoria e triangulação metodológica, nós estamos utilizando a triangulação metodológica, porque ela possibilita múltiplas combinações intermetodológicas de análise de dados com aplicação de diferentes instrumentos, como no caso da pesquisa, para a compreensão do fenômeno estudado. Então, a complementaridade dos dados qualitativos e quantitativos é importante na medida em que os dados da caracterização da população, o perfil de aprendizagem, por exemplo, identificados com o uso de análise quantitativa, eles com certeza eles estão contribuindo para os elementos identificados através das evocações da análise de conteúdo. Em relação aos artigos, a finalização do estudo, nesse momento já foram elaborados 3 artigos que foram submetidos para as revistas e nós estamos agora aguardando os pareceres para publicação nessas revistas que foram submetidos. Então, o primeiro é o processo de aprendizagem de médicos, enfermeiros e dentistas com o uso da internet, que esse daqui foi com base na parte dos dados quantitativos, uma parte dos dados, né? Não todos, outros estudos ainda virão, mas esse primeiro ele foi com base nos dados quantitativos. Representações sociais de médicos, enfermeiros e dentistas sobre aprendizagem com o apoio da internet. Esse foi a parte do estudo que a gente analisa a evocação com base no termo indutor, aprender com apoio da internet. Então foi feito o quadro das 4 casas, com o núcleo central, o possível núcleo central das representações. E o terceiro artigo, que é sobre as percepções de profissionais de saúde, sobre a influência do uso da internet no cotidiano do trabalho, foi a parte do artigo a parte da pesquisa, em que a gente analisa os dados com análise de conteúdo. Parte dos dados. Muitos dados ainda estão aguardando análise para futuras publicações. Em relação às considerações finais, o emprego da metodologia quali-quantitativa associada à teoria das representações sociais, ele está atrelado de forma significativa ao objeto do estudo, principalmente pela capacidade analítico-descritiva dos fenômenos do cotidiano que foram analisados. É oportuno, acreditamos que seja extremamente oportuno o uso de estratégias que incorporem a pesquisa quali-quantitativa a ferramentas tecnológicas. No entanto, é óbvio que deve-se estar atento aos desafios da pesquisa online, porque ainda é muito recente. Com a pesquisa, além de contribuir com a temática propriamente do estudo, né, que é a aprendizagem do profissional de saúde na web, nós esperamos constituir uma fonte teórico-prática para que pesquisas quali-quantitativas explorem diferentes recursos advindos das tecnologias de informação e comunicação. Obrigada, e qualquer contato pode ser feito através do meu e-mail.